minha mãe fez uma promessa, ela é católica, né? Conseguiu a graça alcançada e a promessa consistia em subir o morro e distribuir pão. E eu nunca tinha subido o morro, eu morava na Tijuca, era menino, né? Tinha 6 anos de idade. E subi o morro ajudando a carregar os pacotes para distribuir pão. E fiquei muito chocado com o que eu vi, né? Com a vala negra no meio da rua, né? O morro era sem calçamento, as casas eram rachadas, as crianças eram sujas, tinha catarro, barrigudas, magrelas, desnutridas, um cheiro muito ruim. E ali eu já comecei a questionar. Eu me lembro que eu voltei para casa, minha mãe foi ficando irritada comigo. Eu perguntava por que tem gente assim? Por que existe gente pobre? De onde vem a pobreza? Por que a gente não divide o que tem? E isso irritava. E me chamava muita atenção essas diferenças. A partir daquele dia eu comecei a reparar os pobres, os mendigos, os largados na rua. Aquilo que se preza em não ver, que as pessoas desviam os olhos para não ver, eu grudava os olhos. Eu lembro várias vezes de ser puxado pelo braço pela minha mãe. Para de olhar, menino! Ou me tirar da porta da cozinha. Eu estava ouvindo as empregadas conversando, achando muito diferente do jeito que elas falavam, gostando de ouvir minha mãe lá e me puxava. Não quero você aqui com as empregadas. Já devia imaginar outras coisas, né? Eu tinha 6 anos de idade. 6, 7, 8. E eu fui vivendo uma vida privilegiada, eu não ficava pensando nisso o tempo todo, né? Mas eu estava no clube, eu não podia deixar de ver os serventes, eu não podia deixar de ver os serviçais, os faxineiros, os garçons, né? Os caras que cuidavam dos barcos. Era sempre pobre fazendo as coisas. E aquilo me chamava atenção. Me diziam para eu não me preocupar com isso, não pensar nisso, que o mundo sempre foi assim. Né? Por acaso eu estudava em escolas boas, que eu sabia que o mundo nem sempre tinha existido, então dizer o mundo sempre foi assim era um disparate, desde sempre para mim. E que eu devia me preocupar, se eu nasci bem nascido, eu dei sorte e tinha que dar valor a essa sorte, que era Deus que tinha me colocado ali. Sabe como? Que se eu me preocupasse muito, eu tinha que ganhar muito dinheiro para poder distribuir para os pobres. Mas não questionar a existência. Por que existe pobre? Essa pergunta ninguém respondia. E por que me dizem que eles são os mais fracos, mas na hora que o bicho pega, são eles que vêm resolver? Quando quebra, cai, vira capota e desaba, quem você vê indo lá resolver? São os uniformizados, são os pobres. Como é que são os mais fracos? Eles é que resolvem tudo que é pesado. E eu não me conformava com isso. Eu tentava me aproximar dos mais pobres, de curiosidade. Mas eu estava num ambiente hostil a esse tipo de aproximação. Então, nem eles não permitiam a minha aproximação. Eu era da faixa dos ricos. Eu ia para a cozinha na festa para trocar ideia com o garçom, com o cozinheiro e tal. Eles me tratavam muito bem, mas eu percebia que tinha uma distância ali. Porque uma coisa era o cara tratar comigo simpaticamente, outra coisa era o jeito que ele falava com o outro garçom ou com outro serviçal. Eu sentia que eles, entre si, se tratavam com muito mais igualdade. Comigo tinha uma certa distância. Então eu sentia que não conseguia me aproximar. Não era uma obsessão me aproximar, era uma curiosidade. E eu fui percebendo que me indicavam que o ideal da vida era ganhar dinheiro. E no meu meio social eu observava os que tinham mais dinheiro eram os mais chatos, velho, os mais vazios, os mais mimados. Então ganhar dinheiro é ser assim? Para que ganhar tanto dinheiro? Para virar um babaca mimado?